Merendeiros e merendeiras do nosso amado Brasil, como é que vocês estão? Tudo maravilha? Tudo uma delícia? Bem-vindo ao quartão do merendão, pessoal! Hoje nós vamos falar de MRV Engenharia. É ela mesmo, uma queda forte e fenomenal, onde pode nos preços estarem começando uma parada, ensaiar uma parada ou se identificar uma região de altíssima volatilidade de preço, tá? Então, se você gosta do conteúdo do Carlos Merenda, dá o seu joinha e envie esse vídeo para mais pessoas, te inscreve no canal e vamos pro vídeo. Vamos lá. Pessoal, essa é a página da MRV Engenharia, é do sabido de vocês que a MRV Engenharia, ela é imóveis de baixa renda, né? E de média renda, ela não faz aqueles móveis galácticos como a JHSF, né? Então, é uma empresa que trabalha para classe 5, classe 4, classe 3, né? Então, o que é que acontece? Este tipo de público depende muito de financiamento do governo, né? E o governo veio a estimular esse financiamento nesse ano, né? Então, foi por isso que a prévia operacional da MRV Engenharia, né? Como a gente vai clicar aqui, mostrou um registro de venda líquida de 2,2 bilhões no terceiro trimestre de 2023, né? Totalizando 6,2 bilhões nos 9 meses de 2023, né? Trata-se do maior volume de vendas líquidas da história da companhia, nos 9 meses do ano, certo? Então, historicamente, ela bate um recorde, né? Claro que a gente não está falando de ajuste, de inflação, nada disso. Está falando de valor financeiro, né? E aí, pessoal, ela também aponta, né, um aumento de 5,7% no ticket médio de vendas líquidas em relação ao segundo trimestre de 2023, tá? Mas vale salientar que ela já vem há alguns anos queimando caixa, né, e distribuindo dividendos. Sendo assim, ela encerra esse primeiro texto, esse primeiro ponto, né, da MRV Incorporação, dizendo o seguinte: conforme o planejado para o ano de 2023, a MRV Engenharia segue reduzindo a queima de caixa operacional, que atingiu a marca de 44 milhões no terceiro trimestre de 2023, aproximando-se do break-even. Então, o que ela quer dizer com isso é que a queima de caixa ainda está maior do que, né, o que ela gostaria. Quando se aproxima do break-even, ou seja, do ponto de equilíbrio, tá? Break-even significa ponto de equilíbrio, aí a empresa vai começar a ter uma tendência de se ajustar para fazer caixa de verdade, certo? Então, o que seria essa explicação? Atualmente, a queima de caixa é maior do que o que está entrando. Então, isso está começando a entrar em equilíbrio, ou seja, queima de caixa, receita pequena. Queima de caixa, receita subindo. Então, mesmo assim, a queima de caixa ainda está maior que a entrada, né? Então, ela mostra aqui no resultado de geração de caixa, ou seja, ela não está conseguindo ainda gerar caixa. Então, a partir do momento que isso aqui deixa de ter esses parênteses do lado e começa a ser uma entrada de caixa maior que a despesa, né? E aí a gente vai começar a ver a MRV Engenharia a mostrar resultados bem melhores do que está mostrando. Ou seja, ela já está se preparando para isso, né, pessoal? Que vocês sabem que queima de caixa tem a ver com juros, né? E aí, quando ela conseguir superar tudo isso, começa a vir a fase da alegria da MRV Engenharia, tá? Então agora, pessoal, a gente vai para o Stata Invest, né? E aqui mostra que a máxima das 52 semanas
foi de R$ 14,14 e a mínima das 52 semanas foi R$ 5,53, pessoal. E ela tem uma desvalorização somente no dia de hoje de 10% de desvalorização. E é o de zerado, é claro, porque o último dividendo pago foi no mês com Datacom em setembro, e como nós estamos no mês de outubro, então já tem mais de um ano que ela não paga dividendo, então não entra no cálculo do yield da companhia. Por isso que aqui está zerado, pessoal. Beleza? Já teve uma desvalorização nos últimos 12 meses de 14,89, pessoal. Tem uma volatilidade saborosa para operar opções de 56,7% de volatilidade histórica. Possui um VPA de 10,71, ou seja, está abaixo do valor patrimonial. Isso começa a ser colhido para os olhos do merenda. Ainda está com uma margem líquida negativa, né? E uma taxa de aluguel muito baixa, um volume total baixo. Então, significa que muitas das vezes essa queda aí não tem nada a ver com a empresa, né? A gente está passando aí por uma guerra, né? E já abriu mais um puxadinho, né? Com essa de Israel na faixa de Gaza, né, onde há preocupações, aí o dinheiro fica nervoso, né, pessoal, quando acontece isso. Mas é uma empresa pagadora de dividendos, né? A gente está vendo aqui que desde 2008 ela vem pagando seus dividendos, mesmo no período das trevas, né? No período de 2014, 13, 14, 15, 16, ela pagou dividendos, tá, pessoal? E até o ano de 2022 também, tá? E vamos ver o que vai acontecer em 23, né? Por enquanto, provavelmente, tudo leva a crer que não teremos dividendos em 2023, né? Talvez não, né? Vamos ver os próximos resultados. Então, Rubens Melim Teixeira de Souza é dono de 36,14% das ações ordinárias de MRV Engenharia. Possui apenas 1.348 ações em tesouraria e free float de 63,85%, pessoal. Beleza? E os lucros da companhia, né? Quando a gente olha num histórico de 2008 a 2021, a empresa teve lucro suave, certo? Todos os anos, e perdeu aqui a sua capacidade de gerar lucro em 2022, né, pessoal? Porque nos anos de 20 e 21, né, foi o período de pandemia, período que as pessoas ficaram recuadas em casa, alguns construíram, né, e teve lucro, né, mesmo assim. Mas no ano de 22 já foi um ano de porrada, né, pessoal? Um ano que as pessoas perderam emprego, né? A taxa de desemprego ficou se elevando, aliás, ficou se mantendo, né? E aí as pessoas ficaram com medo, né, de financiar imóveis. E agora volta o incentivo do governo, né? A taxa de juros começa a declinar, e com a taxa de juros alta ninguém gosta de ficar comprando imóvel, né, pessoal? Foi o que aconteceu nos anos de 2021 e 22, né? A taxa começou a subir. E em 22 nós tivemos Selic aí por mais de um ano, né, a 13,75, e agora começa a clarear. Se em 2022 nós tivemos prejuízo, automaticamente em 2023, possivelmente, é possível que a empresa feche também no prejuízo, né? E tem um programa de recompra de ações de 6 milhões de ações, né? Com data fim em 13/12/23, mas vocês viram lá que foi pífio a recompra de ações, né? Foi apenas 1.348 ações, né? Bem distante da quantidade que eles planejavam recomprar, né? Também com essa queima de caixa fica difícil, né, pessoal? Beleza? Agora vamos olhar os gráficos e em seguida as opções. Beleza, pessoal? Então tá aqui, a MRV Engenharia embarca numa tendência gloriosa, né, de sair de um fundo de 5,45
e bater aqui no teto da estrutura de R$ 14,65, tá, pessoal? Foi a máxima, né? Que foi aqui nesse dia, ó, 14,59, tá? Deixa eu até puxar um pouquinho mais para cá. Pronto, 14,59, tá? E desse dia para cá, pessoal, ela vem distribuindo, né? Faz um ombro, cabeça ombro, Frankenstein aqui, né? Aí ela vem, né? Puxa essa linha para cá, né? Onde a gente vai medir aqui, ó. Praticamente cumpriu o objetivo, né? Cumpre o objetivo. Quando ela inicia aqui, um retorno aqui tá seco, pessoal, quente e seco. E aí ela bate essa barra de 10% de queda e vai com certeza criar volatilidade nessa região de preços, né? Onde ela termina aqui hoje na mínima, né? Ela bate a mínima de 8,19 no dia 18/10/23 e fecha a sua cotação em R$ 8,30, tá? Então, para mim tem um pouco de pânico aqui, tá, pessoal? Tem um pouco de pânico. Então, é nessa hora que o Merenda gosta de entrar em cena, né? Onde o Merenda veste o camuflado, o uniforme de combate e vai para a guerra, né, pessoal? Vai estudar para ver se tem oportunidade, né, pessoal? Então, nós vamos estudar juntos aqui. Aqui nesse canal não tem recomendação de compra nem de venda, mas a gente identifica aqui um ponto interessante quando a gente traça a reta merenda dos outros dois fundos, né? A gente vai ver que o preço que bateu hoje, tá? Bate aqui nessa reta merenda de 8,24 e bate também na reta merenda de 8,79 de suporte, tá? Então, dito isso, né, pessoal, aqui vem se caracterizar como uma região de merenda entre 8,24 e 8,79 na minha humilde opinião, tá? Na minha humilde opinião. E aqui é hora de ficar procurando, né? Sentindo o famoso cheiro. Que cheiro é esse? Cheiro? Que cheiro é esse? Cheiro de dinheiro, pessoal. Então o Merenda começou a sentir cheiro de dinheiro nessa região de preço. Dito isso, pessoal, vamos olhar o semanal. Olha aí, praticamente a mesma perspectiva, né? E no mensal a gente tem também a mesma perspectiva, tá, pessoal? Então, vamos voltar ao diário e caçar uma opção para estudar de MRV Engenharia, tá, pessoal? Vamos lá. MRVE3. É gostoso falar de opções, principalmente quando os preços caem assim, né? Começa a volatilidade, o Merenda começa a achar interessante, né, pessoal? Veja bem, pessoal, vamos começar com a região que a gente citou ali, tá? Então aqui no gráfico, pessoal, aqui no gráfico, a gente cita as regiões de 8 entre, vamos aumentar aqui, as regiões entre 8,24 e 8,79, tá? Então a gente vai dar preferência para baixo de 8,24, tá? A gente vai estudar o que aconteceu abaixo de 8,34, beleza? Vamos então ver o mês de novembro, o que foi que aconteceu? Será que os caras estavam nervosos? Vieram fazer operacional? Que é isso, companheiro? Que é isso? Senhora Merenda, traz a minha camisa verde e amarela, pelo amor de Deus, traz agora. Olha só que coisa interessante, pessoal. Strike 8 foi negociado hoje 27 negócios, MRV W800, prêmio recebido do último negócio, 40 centavos, pessoal. MRV W800, vencimento 17/11/2023, beleza? Também
Um strike interessante que teve 10 negócios foi MRV Engenharia W760. Prêmio recebido 24 centavos. E para fechar o pacote com chave de ouro, a gente enxergou aqui um strike que teve 15 negócios da MRV Engenharia W740. Prêmio recebido 15 centavos, strike 7,40. Então, este papel sugere travas, tá? Ele dá oportunidade para você travar operações. No strike 7, pessoal, o filé mignon, o melhor de todos os tempos, onde você tem uma barreira de proteção de 16,86%, você teve um negócio aqui no strike 7, MRV W, R$ 7,00, recebendo um prêmio de 12 centavos, pessoal. Ou seja, quando a gente vai estudar esse strike, quem vendeu esse strike, eu estou falando de quem vendeu, de novo, eu estou falando aqui de forma que não é para entrar compra nem venda, não é nada disso. A gente está fazendo uma leitura do que aconteceu. E aconteceu de ter tido 5 negócios, o último negócio sendo R$ 12,00 do strike 7, pessoal. Então, quem vendeu esse strike está sabendo do seguinte, que se o papel for até 7, ele é obrigado a comprar, tá, a R$ 7,00. Então, é melhor do que comprar a 8,30, né? E aqui você tem um prêmio recebido de 12 centavos. Então, se eu subtrair aqui de 12 centavos, o meu preço médio vai ficar em 6,88, ou seja, cada vez mais próximo da mínima. Então, eu considero um risco-retorno interessante nessa operação aqui, tá, pessoal? Porque, para quem está com medo do mercado afundar demais e você quer operar, você se sente tranquilo para operar, como teve 5 pessoas que operaram isso aqui. Teve um vendedor e teve um comprador, tá? Esse cara aqui, quando vende essa put, ele está protegido no 0 a 0 até R$ 6,88 no preço bruto, tá? Então, olha que coisa interessante, tá, pessoal? Vamos lá. Olhando agora para as call, né? Merenda, eu quero operar uma taxazinha suave, porque eu acredito que a MRV Engenharia vai ficar nessa faixa de preço, tá? Então, eu estou aqui conjecturando. Então, vocês vão ver como é que a taxa está gulosa. Quando o papel cai muito, a taxa fica gulosa. Então, suponhamos que alguém pegou R$ 830,00, porque teve negócio, e comprou a MRV Engenharia a R$ 8,30, tá? Aí esse cara vende uma opção call, tá? Call, para entregar o ativo, a R$ 8,50 no dia 17/11/23, MRV K850. Teve 2 negócios nesse strike e o valor do prêmio recebido foi de 58 centavos, investidor. Então, quem comprou a 8,30, quanto que vai receber de prêmio? Então, o cara gastou aqui 8,30, só que vale salientar que o 8,30 foi fechamento de pregão. O papel chegou a ficar abaixo desse valor. Então, quem comprou abaixo desse valor ainda vai se dar mais bem ainda, né? Então, mas vamos supor que o último negócio foi 8,30, o cara vendeu a call, teve esse vendedor aqui, ó, vendeu a call, pegou um prêmio de 58 centavos e vai ser obrigado a vender a 8,50 caso o ativo esteja a 8,50 ou acima de 8,50, tá? Então, quanto é que esse cara vai receber de diferença mais o prêmio, né? Que eu chamo de taxa total, que é a soma da diferença entre o teu strike, que tu comprou, que foi 8,30 até 8,50, são aí 20 centavos, mais o que você recebeu de prêmio, que foi 58 centavos. Então, dá um total de 20 centavos mais 58 centavos, pessoal. Ou seja,
78 centavos, ou seja, dá quase 10% de taxa bruta para quem comprou o ativo a 8,30, tá? Então, quando aqui se refere a 10,10, ele se refere incluindo os juros, né? Que hoje é dia 18/10 e faltam 29 dias, né, para o fechamento, né, desse exercício, né? Vai ser no dia 17 e hoje é dia 18, né? Então hoje já encerrou. Então quando for amanhã já só vai faltar 29 dias, tá? Então, pessoal, vocês podem perceber que é uma taxa de quase 10%, quase, dá 9,5, 9,8, mas se você colocar o prêmio para render numa poupança, para render num Tesouro Selic, você ainda tira um algo mais, né? Que pode chegar até 10,10%, tá? Aí, pessoal, eu considero uma taxa interessante. Claro, se der exercício. Se não der exercício, você fica só com um prêmio de 58 centavos, que dá mais ou menos aí uma taxa de 6%, tá, pessoal? E você fica com a ação. Aí você já vai poder fazer outro lançamento para dezembro, tá? Então é isso que eu tenho para falar de MRV Engenharia. Fui, que vocês estão com a vida ganha. Valeu, pessoal!